da história das grandes fundações que estão por trás da promoção do aborto, da ideologia de gênero. No segundo encontro, nós tratamos basicamente da questão da educação, que é o meio, ou um dos meios pelos quais a chamada cultura da morte, né, que é as instituições que estão por trás da promoção do aborto, da ideologia de gênero. Então, nesse segundo encontro, nós tratamos da educação, que é o principal meio pelo qual a cultura da morte penetra na sociedade e nas famílias. E nesse encontro a gente está tratando do ativismo judicial, que é como se fosse a causa instrumental pelo qual a cultura da morte pode penetrar nas famílias e na sociedade através da educação. Então, uma coisa está ligada à outra, certo? Você tem a cultura da morte enquanto tal, que são as grandes instituições e fundações internacionais que estão financiando esse projeto de degradação da família, de destruição da família e da própria civilização. Você tem a educação, que é o meio pelo qual essa cultura da morte vai penetrar na sociedade, e você tem o ativismo judicial, que é como que o instrumento através dos quais eles conseguem fazer a ligação, né, da cultura da morte com a educação. Isso para que todos fiquem cientes de que existe uma continuidade por trás desses temas, e essa continuidade será mantida no último encontro. Se nós olharmos para todos esses temas, aborto, ideologia de gênero, educação, homeschooling, ativismo judicial, nós vemos que todos eles giram de algum modo em torno da família. A família é como se fosse o denominador comum de todas essas palestras, de todos esses temas que a gente vem tratando aqui. Na verdade, a cultura da morte, como o professor Rodrigo falou, a família ela é o núcleo em torno do qual se constitui a sociedade. E ela não é uma invenção humana, ela é um dado da natureza. O ser humano faz parte da própria natureza humana a família. O ser humano não é um animal que faz sociedade, que cria sociedade, mas ele é um animal social. Sendo a família a primeira sociedade, a família faz parte da própria natureza humana. Ou seja, ser humano é viver numa família e, consequentemente, numa associação de famílias, que é a sociedade. Então, não existe distinção entre a essência humana, a natureza humana e a família e, consequentemente, a sociedade. Tudo isso é uma coisa só, tudo isso é ser humano. E o objetivo da cultura da morte é justamente atacar a família, o que, consequentemente, nos leva a concluir que o objetivo da cultura da morte é atacar o ser humano. E é justamente por isso que o padre Bernard se referiu à cultura da morte como um projeto diabólico, porque é próprio do diabo atacar o ser humano, convencer o ser humano de que a finalidade humana não é aquela estabelecida por Deus. Então, se Cristo é o redentor da humanidade, do ser humano, o anticristo é aquele que, de algum modo, produz obstáculos ou trabalha, ainda que de forma frustrada, para que esse objetivo, para que essa humanidade não seja, para que essa redenção não ocorra. Então, a cultura da morte, ela, sem sombra de dúvida, e a gente teve a oportunidade de ouvir no primeiro evento aqui uma palestra onde foi feita uma analogia muito curiosa entre a cultura da morte e as bestas do Apocalipse. Essa analogia ela é muito real. Nós não estamos muito acostumados com esse tipo de analogia hoje, por conta da nossa visão de mundo, que é afetada por uma visão materialista. Então, falar em besta do Apocalipse, em diabo, é sempre uma coisa um pouco difícil de nós imaginarmos, mas a coisa realmente passa por aí, realmente é isso que está acontecendo. No entanto, acontece uma coisa muito curiosa, porque essas grandes fundações, ou essas grandes instituições internacionais, esses grandes grupos que estão por trás da cultura da morte, que querem, portanto, destruir o ser humano enquanto tal, eles são constituídos por famílias. Se vocês pegarem a Fundação Rockefeller, que foi citada aqui, a Fundação Ford, a Open Society, a Fundação MacArthur, todas elas têm por trás de si, como o seu núcleo próprio, uma dinastia, uma família.
ou seja, uma linhagem, uma educação muito própria, um sistema disciplinar muito próprio, onde uma herança vai sendo transmitida ao longo da história. Então, num certo sentido, eles querem destruir as famílias dos outros, mas justamente para que isso possa ser efetuado, eles precisam preservar de algum modo as suas próprias famílias como aquele mínimo de elemento positivo que o diabo precisa ter para poder executar a sua tarefa. Santo Agostinho dizia muito certamente que o mal não tem substância em si, ele é a privação do bem, de modo que o mal sempre precisa do bem. Se não existisse o bem, não existiria o mal, porque o mal é uma espécie de vírus, ele é uma entidade vampiresca que se alimenta da natureza positiva do bem. E justamente por isso, para que a cultura da morte leve a cabo o seu empreendimento, ela precisa ter uma base positiva mínima, que é, até onde eu pude entender, as famílias, as grandes dinastias que estão por trás da cultura da morte, desse movimento destrutivo. Então, não deixa de ser curioso, porque isso já denota a não legitimidade do projeto deles. Como grupos podem querer destruir a família, ao mesmo tempo em que para essa destruição é necessário que eles preservem as suas próprias famílias. Isso mostra que, na verdade, o projeto deles é ilegítimo, não tem legitimidade nenhuma, porque você pressupõe para si aquilo que você quer destruir para os outros, ou nos outros. Tudo isso nos leva a concluir o seguinte: a família, ela realmente é o núcleo central de tudo que está acontecendo. Ela é o ponto mais importante, ela é a linha mestra, o substrato em torno do qual tudo isso que está acontecendo deve ser analisado. E a gente poderia se perguntar, o que a família tem de tão importante que a coloca no centro desse tabuleiro, desse drama que a gente vem tentando analisar ao longo dessas palestras. São Tomás de Aquino, quando ele analisa o sacramento do matrimônio, ele tece ali algumas considerações a respeito da família. E ele diz, entre outras coisas, que a família ela não é instituída toda de uma vez, ela é instituída ao longo da história, ao longo do tempo, e de acordo com os estados da espécie humana. Nós sabemos que a espécie humana hoje ela não existe no mesmo estado em que ela foi criada. O ser humano foi criado num estado paradisíaco, ele passou por um processo de queda, ele passa por progressivas quedas, mas ele também recebe intervenções divinas que vão erguendo e elevando o estado da humanidade paulatinamente até a redenção humana a partir de Jesus Cristo. E a família, segundo São Tomás de Aquino, ela vai acompanhando esses vários estados da espécie humana, e ela vai sendo instituída aos poucos, até ser elevada ao estado de sacramento da nova aliança, que é a família como imagem da relação de Cristo com a igreja. Quais seriam esses estados? Eu não vou falar de todos, mas vou falar dos principais para a nossa finalidade aqui. Nós temos a família do ponto de vista da criação humana. O homem, quando foi criado, ele foi criado homem e mulher. E a família já aparece ali naquele momento, como essa união natural do homem com a mulher, em vista da prole, ou seja, em vista da geração de filhos e em vista da educação desses filhos. Então essa seria a família natural, a família que acompanha desde sempre a criação do ser humano. A família como tendo por finalidade ou por bem próprio a prole, a produção de uma linhagem, e a educação dessa linhagem, já que o ser humano
Diferente dos animais, ele não se desenvolve em virtude da natureza, ele precisa se desenvolver em virtude de um outro ser humano já desenvolvido. E esse ser humano já desenvolvido, que vai cultivar o espírito da criança, são os pais. Então isso seria a família paradisíaca, aquela que foi criada com Adão e Eva. Acontece que Adão e Eva não tiveram filhos, eles pecaram antes, e tão logo eles pecaram, né, o pecado original aparece, e as lesões do pecado original penetram na existência humana. Que lesões são essas? Basicamente a ignorância e a concupiscência. Então, para a gente entender mais ou menos isso, seria assim: no mundo paradisíaco, o ser humano, Adão, quando ele olhava para as criaturas, quando ele contemplava o mundo exterior, esse mundo exterior, de algum modo, ele era translúcido para Adão. Adão via nas próprias criaturas a manifestação das qualidades divinas. Então ele olhava para o mundo, mas via Deus, num certo sentido. Estou falando de uma maneira um pouco grosseira, mas é razoavelmente exato isso. Então Adão olhava para as montanhas e via a estabilidade divina. Ele olhava para o sol e via, sei lá, a inefabilidade divina. Olhava para o céu e via a misericórdia divina, e assim por diante. Olhava para Eva, tá, e via a beleza divina. Eva olhava para Adão e via o rigor divino. Porque o mundo era translúcido. O mundo não era opaco. A visão do homem atravessava as criaturas e conseguia alcançar imediatamente os princípios que estavam por trás dessas criaturas. Esses princípios, todos eles se resolvem na própria natureza divina. Então logo acontece o primeiro pecado, por uma intervenção já do diabo, da serpente, o mundo de algum modo se torna opaco, ou seja, o homem começa a olhar para as coisas e começa a ter dificuldade de perceber nessas coisas os desígnios divinos. As coisas já não são percebidas pelo homem facilmente como qualidades divinas, mas justamente como coisas. É como se para Adão não existisse exatamente coisas, né? Mas para o homem pós-queda, as coisas aparecem como coisas, no sentido da sua materialidade grosseira. Essa materialidade já existia no paraíso, mas ela era translúcida. O olhar humano atravessava ela naturalmente, porque a razão humana não era ofuscada e perturbada pela concupiscência, pelo desejo. Então a razão humana, ela penetrava no mundo dos princípios com uma certa facilidade. Aliás, o homem foi feito para ser assim. A partir do pecado, não. A razão humana, ela é perturbada pela concupiscência, ela não consegue extrair do mundo das criaturas o reflexo divino, os vestígios divinos, como diz São Boaventura, que Deus deixa na sua obra ao criá-la. Isso é a queda. Então você tem uma queda pela qual entra na vida humana a ignorância. A partir dessa ignorância, o homem começa a conceber as coisas não como reflexo divino, mas como coisas. E percebendo as próprias coisas como bens em si mesmas, ou em si mesmos, o desejo humano começa a se converter de Deus para as próprias coisas. E os homens começam a desejar as próprias coisas, e não mais o significado das próprias coisas. Ele troca o simbolizado pelo símbolo, por assim dizer. Ele troca o infinito pelo finito. Ele troca a verdade por sua imagem, que seria o mundo. Isso seria mais ou menos assim, para a gente ter uma ideia de como isso é possível. Isso ainda acontece na nossa consciência de algum modo. Um exemplo muito simples é quando você olha para um espelho. Se o espelho estiver muito claro e muito limpo, muito polido, você vê primeiro a sua imagem e não o espelho. O espelho some para que você veja a sua imagem. Não é assim? Agora, se o espelho estiver empoeirado, pouco polido, enferrujado, você olha e primeiro você vê o espelho. Depois, com um certo esforço, é que você vê a sua imagem no espelho.
Quando nós perdemos a visão do que é refletido no espelho e passamos a ver primeiro o espelho, e só com dificuldade nós podemos ver a imagem refletida no espelho, o que ocorreu aí foi uma queda. A nossa consciência, ela caiu de algum modo. Dá para entender isso? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Isso é um símbolo, na verdade, mas aconteceu algo dessa natureza com o ser humano, de tal modo que, para a gente falar de Deus e da consciência e da sabedoria divina, a gente precisa de palestras. Adão não precisava de palestras. Ele olhava para as coisas e as coisas mostravam isso para ele. Nós precisamos ficar pensando, para ter uma intuição muito rápida e logo perdê-la novamente. Essa é a ignorância. Essa ignorância faz com que a gente tome o espelho pelo reflexo do espelho, e você começa a desejar o espelho e desejar as coisas. O mundo material então se torna opaco e ele começa a arrastar o desejo humano na direção do próprio mundo. Então uma tendência dispersiva entra na existência humana. A partir então da queda, o homem está sempre sujeito a se perder na horizontalidade do mundo, porque o mundo perdeu de algum modo a sua verticalidade. Então logo acontece a queda, se a gente for olhar lá no Gênesis, assim que Adão e Eva são expulsos do paraíso, aí aparece lá, e Adão conheceu Eva, então eles tiveram lá uma relação sexual, e Eva concebeu um filho, Caim. E Eva diz o seguinte: eis que eu concebi um filho, um homem, com a ajuda do Senhor. Com a ajuda do Senhor. Isso é muito importante, porque São Tomás de Aquino vai dizer que a partir desse momento o estatuto da família já foi alterado, ele já recebeu alguma graça ali. E ele diz que a partir dali a família já deixa de ser somente uma instituição natural e já ganha um caráter sacramental, embora ainda não seja o caráter sacramental da nova aliança, mas já tem algo de sagrado, ou melhor, já tem algo de sacramental na família, que se inicia a partir do momento em que Adão conhece Eva e o casal concebe Caim. Mais para frente um pouquinho ela vai conceber Sete, que é o filho da linhagem que vai surgir Jesus Cristo mais para frente. E ela diz novamente: com a ajuda do Senhor eu concebi um filho. O que essa família tem de diferente em relação à família anterior? São Tomás de Aquino vai dizer: a partir dessa família sacramentada por Deus após a queda, além da procriação e da educação dos filhos, a família passa a ter a finalidade de ser um remédio contra as lesões produzidas pela queda, pelo pecado original. Eu estou descrevendo tudo isso para a gente entender a importância fundamental da família na vida humana e na história, e por que é tão importante para a cultura da morte ou o diabo atacar a família. Então, esse segundo estado da família, que já é sacramental, segundo Santo Tomás, traz como um bem adicional para a família, acrescentado à prole e à educação dos filhos, um remédio contra as lesões causadas pelo pecado original. Ou seja, a família se torna um remédio contra a ignorância e contra a concupiscência. Isso quer dizer que a família, ela é como se fosse uma primeira igreja, um protótipo da igreja, uma primeira arca de Noé, uma primeira terra santa, diante de todo aquele solo externo que foi amaldiçoado após a queda, e que atrai a concupiscência humana, tentando desintegrar o ser humano e fazer com que ele se perca nos abismos das coisas fortuitas e temporais, das coisas exteriores. Então a família, já após a expulsão de Adão e Eva do paraíso, ela já se torna uma espécie de centro, ou de barca, que está de algum modo relativamente imune a toda essa maldição que recaiu sobre o mundo exterior a partir da condenação sofrida pelos homens após a queda.
Tanto é que todo o projeto divino, toda a história da salvação vai ter como linha fundamental a família. E é por isso que quando a gente lê na Bíblia, às vezes é até um pouco cansativo, porque a gente não tem mais o conhecimento do significado dos nomes, mas é por isso que a gente lê na Bíblia tanta descrição de linhagens. Fulano gerou fulano, que gerou fulano, e fulano, e que gerou fulano, até chegar em tanto. Cada nome daquele ali tem um significado específico, a quantidade de gerações tem um sentido simbólico específico que os padres da igreja vão tentar interpretar de algum modo. Mas veja que existe uma importância muito grande atribuída às linhagens na Bíblia, porque é por meio desse fio ou dessa barca inicial que é a família, que o projeto de Deus vai se realizar para se concluir numa família, que é o nascimento de Cristo da Virgem Maria, a partir da Virgem Maria, e que vai se prolongar um pouco depois em Pentecostes, numa outra família, que no final das contas é a igreja, né? Quando o fogo do Espírito Santo desce sobre Maria e os apóstolos, e a igreja de algum modo ali está atualizada na sua plenitude. Como a gente viu na homilia, se eu não me engano, Cristo diz, né? Ele atribui a maternidade de Maria a nós também, né? A João e logo a cada um de nós. Então existe uma família espiritual que surge em Pentecostes, que também obedece, que também está dentro dessa linha ou dessa barca que começa lá com Adão e Eva, e que de algum modo cria uma zona imune a todo esse processo de distração que o mundo manifesta para o homem a partir da queda. A partir de Jesus Cristo, inclusive, a gente vai descobrir que a própria interioridade de Deus tem um aspecto familiar. Quando a Santíssima Trindade é revelada, a gente vê que a família ela é usada inclusive como símbolo para descrever as relações internas ao próprio Deus, com Pai, Filho e Espírito Santo, e a Virgem Maria tem um papel muito fundamental ali como filha, como esposa e como mãe também. Então veja que a família ela é um símbolo que percorre toda a história da salvação, toda a história da humanidade, e ela percorre sempre no sentido de uma arca que preserva um lugar especial no mundo terrestre pós-queda, no qual Deus pode agir mais ou menos livremente, no qual Deus pode infundir a sua graça. Então, a família é um lugar de recepção da graça desde o início. A partir da nova aliança, e eu estou saltando aqui a família tal como aparece, tal como é atualizada ou renovada a partir de Moisés, mas a partir de Cristo eleva de algum modo esse caráter sacramental da família, e a família passa a ser agora uma representação da relação de Cristo com a igreja, de tal modo que o homem é levado a amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, e a mulher é levada a amar o homem como a igreja ama Cristo. O que aparece de novo nesse terceiro status da família, nesse terceiro estado da família? O que aparece é que a família se torna a partir de então uma via de santificação, coisa que não existia antes. Então você tem a família natural tendo como bens próprios a prole e a educação, a família pós-queda, ainda sob o regime da lei natural, ali com Adão e Eva, Noé e etc., tendo como bem próprio, além da prole e da educação, o remédio para as lesões causadas pelo pecado, ou seja, é na família em que o homem e a mulher vão conseguir disciplinarem-se para vencer a dispersão do mundo exterior. É na família onde o homem e a mulher vão poder nutrir a inteligência dos seus filhos, que já vão nascer na ignorância como consequência do pecado original. Então, todo esse aspecto de remédio contra as lesões causadas pelo pecado original estão nesse segundo estado da família, de Adão e Eva, a Noé, até Moisés. E a partir de Jesus Cristo, a família, além da prole, além da educação e além dos remédios contra as lesões produzidas pelo pecado original, a família se torna veículo de santificação.
Para o cristão, não é absolutamente necessário ir para um mosteiro para poder se tornar um santo. Ele pode se tornar um santo tendo uma vida familiar, e isso se dá devido ao sacramento da nova aliança. Então veja bem, a família, ela de algum modo cria uma zona de imunidade para o ser humano diante das vicissitudes do mundo exterior, e um canal vertical pelo qual a graça divina entra na história humana. Está dando para entender isso que eu estou dizendo? Pois bem, é claro que as famílias dos chefões da cultura da morte, essas grandes dinastias, elas muito provavelmente, ou até certamente, elas estão deficientes de todos esses elementos sacramentais posteriores, né? Muito provavelmente eles não vão se santificar a partir daquelas famílias. Eu não sei como que eles lidam ali com a questão da concupiscência, da disciplina, do cultivo das virtudes, da educação, etc. Mas alguma coisa da família eles têm, alguma coisa positiva das famílias eles têm, que é, primeiro, a manutenção da prole. Ou seja, através de famílias eles conseguem atravessar a história e vencer o ritmo da história. No paraíso, o ser humano era imortal. Então, a produção de linhagens, ela tinha uma importância mais no que diz respeito à multiplicação dos indivíduos, mas ela não era importante como elemento para vencer a morte. A partir da queda, a morte entra no mundo, então a família se torna importante para vencer a morte. É pela família que nós vencemos a morte dos indivíduos. Então a família, ela é como se fosse a vitória da espécie sobre a morte. E esse aspecto está presente nas dinastias, nessas dinastias globalistas, metacapitalistas, a cultura da morte, porque se eles se baseiam numa unidade familiar para promover o projeto de poder que eles têm, é justamente porque a família é esse território a partir do qual você consegue vencer as vicissitudes da história, vencer a morte individual de cada um. Isso fica muito claro quando nas dinastias eles vão nomeando os filhos com o mesmo nome do pai, colocando um número para marcar a diferença, né? A gente viu no primeiro encontro John Rockefeller, primeiro, segundo, terceiro, etc. Então isso denota muito bem a família como elemento que vence a morte individual, mas que propaga ao longo da história e do tempo uma certa intenção inaugurada lá no início, pelo fundador da dinastia. Então ela é uma arca que preserva alguma coisa que foi cultivada lá no início. Esse elemento está presente nas dinastias da cultura da morte. Esse elemento é natural. Como ele é natural, como ele não é um sacramento, ninguém precisa ser cristão para que esse elemento exista de algum modo. Então eles podem ser o próprio anticristo e podem se valer desse elemento. Do mesmo jeito que o diabo, ele está privado da graça divina, mas ele ainda tem a sua natureza de anjo. Então ele é inteligente, por exemplo. Isso é um atributo positivo. Então tem algo de bom no diabo. Aliás, ele é um anjo. Ele tem inteligência. Isso é uma coisa positiva. Só que ele está privado da graça. Então tem algo positivo nessas famílias que estão por trás da cultura da morte, né? Mas eles estão privados da graça também. Além da prole, ou seja, da criação de linhagens que permite uma hereditariedade e que permite que essas famílias ultrapassem, ou melhor, vençam as contingências da história, como a morte, por exemplo. Além disso, o elemento da educação, da transmissão de conhecimento também está presente nessas famílias, certo? Cada geração dessas dinastias transmite para a geração seguinte uma série de conhecimentos em termos de estratégia, conhecimentos políticos, econômicos e até mesmo filosóficos. Só que esse conhecimento, essa educação que está presente nessas famílias promotoras da cultura da morte, já é uma educação pervertida. Ela não é mais uma educação que visa conduzir o ser humano para a sua finalidade natural, que é a contemplação de Deus.
ela já é uma educação que visa justamente o império do ego, que visa justamente o poder, garantir para essa família um poder sobre todas as outras famílias. Então é um conhecimento pervertido, mas esses dois elementos estão presentes nessas famílias, certo? A prole e a linhagem que vence as contingências da história e que faz com que essas famílias tenham o poder que têm, porque esse poder sobre a sociedade e a história só é possível se você consegue mantê-lo apesar das mortes individuais que acontecem na história. Então ele tem que ser passado de geração para geração. Mas também você tem o processo educativo, onde uma geração vai educando a outra. Só que essa educação já é deficiente, porque ela não é feita para a finalidade correta do ser humano. Ela é feita para o poder, para o ego, para, em última instância, o reino do próprio anticristo. Então, veja que coisa curiosa. Esses indivíduos, eles estão despendendo, eles estão trabalhando muito, porque eles trabalham muito, investem muito dinheiro nisso, justamente para tentar destruir aquela parte da realidade temporal que, de algum modo, está imune à ação do diabo. E a ideologia de gênero, a promoção do aborto, o ativismo judicial, etc., visa justamente isso, destruir essa arca, né, que mantém a humanidade livre das águas desse dilúvio histórico que acomete a humanidade a partir da queda. Então essa é a razão pela qual a família é tão atacada, é porque a família, ela é sacramental, ela é o centro a partir do qual Deus infunde a sua graça, desde que o ser humano perdeu esse centro dentro de si mesmo, no paraíso. Então o objetivo deles é exatamente destruir a família, porque é na família que Deus ainda se comunica com o homem, e é pela família que os homens ainda podem se reconhecer como imagem e semelhança de Deus, como filhos de Deus, e atingir a sua finalidade, que é contemplar Deus. Aí a gente dá um pequeno salto, que é o seguinte: São Tomás de Aquino vai dizer que, quando ele vai estudar a lei, ele vai se perguntar sobre qual é a finalidade da lei. Ele vai dizer: a finalidade da lei é produzir virtude. A lei existe para que os homens adquiram virtude. Só que, diz ele, a lei não é a forma mais eficaz de você produzir virtude. A lei, ela só é usada na medida em que a virtude não é produzida no ambiente familiar. A forma mais eficaz de produzir virtude é no ambiente familiar. Por quê? Diz São Tomás de Aquino: a base material da família é a união carnal entre homem e mulher e a criação da prole. A base formal da família é, como nós dissemos, a educação. E a educação, diz São Tomás de Aquino, só funciona, ela só começa quando uma pessoa dotada de mansidão ou de humildade, ou seja, uma pessoa que tenha consciência da sua ignorância e que tenha a virtude da mansidão, encontra uma pessoa mais sábia do que ela e resolve abrir o seu coração para os ensinamentos e para os conhecimentos que essa pessoa mais sábia tem. Então ele vai dizer: a lei como forma de ensinar a virtude só é aplicada a partir do momento em que você tem pessoas que não têm a mansidão e a humildade necessária para que elas aprendam a virtude a partir do ensino paternal, do ensino familiar. Mas a melhor maneira de aprender a virtude é quando acontece um encontro mágico entre uma pessoa mansa de coração e uma pessoa que tem um conhecimento que aquela pessoa não tem, que a outra pessoa não tem. Esse encontro funda a maneira mais natural, mais eficaz de se comunicar a virtude e de se promover a educação. Isso é a família na sua base formal.
E ainda que não exista o encontro do homem com a mulher, o encontro de uma alma mansa e humilde com uma alma sábia e virtuosa, ele pode acontecer em várias esferas da sociedade. Esse aspecto formal da família, pelo qual uma alma mansa encontra uma alma sábia e uma relação de mestre e discípulo acontece, é o que a gente chama de família espiritual. Toda família, no sentido do matrimônio, deve ser, e ela se constitui como família, também na medida em que existe a família espiritual ali. Ela é o aspecto formal da família material. Mas nada impede que produzam-se famílias em outras instâncias da sociedade que tenham esse caráter formal de família. E é isso que nós chamamos de família espiritual. E é isso que acontece nos mosteiros, que acontece na própria igreja, e o que acontece em ambientes como esse que a gente está tentando traçar aqui, que a gente está tentando fazer aqui. Ou em grupos de estudos, que vocês devem estar acompanhando no Brasil, em vários lugares do Brasil estão surgindo pequenos centros de estudo. E esses centros de estudos vão ser tão melhores ou tão mais eficazes e vão durar mais no tempo e vão conseguir vencer as vicissitudes do tempo, quanto mais elas tiverem esse caráter familiar, ou seja, quanto mais estiverem pessoas dotadas de mansidão, de humildade, e que reconheçam em alguém que sabe alguma coisa a fonte de um conhecimento, e uma relação de mestre e discípulo é estabelecida. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro no que eu estou dizendo, né? Mas existe um aspecto da família que está desvinculado da sua base material, tá? E é isso que acontece nos mosteiros, na igreja, nos grupos de estudos, e é o que deveria acontecer nas escolas. Vocês vejam que as grandes escolas criadas na Idade Média tinham esse caráter, eram como família. E na verdade a igreja só conseguiu cristianizar toda a Europa e organizar todo aquele ambiente caótico da chamada Idade das Trevas por conta desse caráter formal de família que a igreja sempre teve. Aos poucos os mosteiros foram aparecendo, as escolas nos mosteiros, daqui a pouco as escolas nas catedrais, sempre com esse caráter formal de família, que é o encontro entre uma alma mansa e uma alma sábia, alguém que reconhece o saber no outro e, reconhecendo a ignorância em si, abre o seu coração para que o outro possa ensinar. Esse outro é um pai, ele é um pai, e esse que ouve e que abre o seu coração é um filho, e isso é uma família espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque me parece que a única forma de nós vencermos a cultura da morte no mundo de hoje, e esse coeficiente imenso de distração que o mundo moderno produz contra nós, no nosso malefício, a única forma de vencer tudo isso é produzindo famílias espirituais. Claro, além da produção de famílias naturais e sacramentais, que é uma obrigação que Deus deu para nós, além de tudo isso, é preciso produzir famílias espirituais. Inclusive, você vê, o homeschooling, ele funciona muito bem porque ele já está dentro desse ambiente familiar. O filho já tem essa admiração natural pelo pai e já reconhece o pai como alguém que sabe. E o próprio amor que ele tem pelo pai traz essa mansidão para ele. Agora, uma escola não. Uma escola precisa ser criada segundo essas determinações formais que façam da escola uma família. Então, o homeschooling não é incompatível com a criação de escolas, desde que as escolas sejam criadas como uma imagem do que acontece no homeschooling, ou seja, como famílias. Estão percebendo? E o homeschooling também só vai funcionar se os próprios pais procurarem, antes de educarem os seus filhos, ou ao mesmo tempo, já que nós estamos no momento crítico disso, estamos iniciando esse processo, o homeschooling não vai funcionar se os pais também não procurarem se educar. Porque os pais têm que se educar primeiro para poderem educar os seus filhos na excelência. E as escolas que forem criadas têm que ser criadas segundo o modelo de uma família, pelo menos do ponto de vista formal. E me parece evidente, num certo sentido, que a única maneira que a gente tem hoje de vencer a cultura da morte, de conseguir fazer uma ação que não morra daqui a pouco, antes de chegar na praia,
é produzindo famílias espirituais, dentro de casa, nas escolas e independente das escolas, grupos de estudo, tal como eram feitos na Idade Média. As universidades surgiram assim. E enquanto as universidades funcionavam assim, elas funcionavam muito bem. Foi quando se substituiu essa relação entre o sábio e o manso pelo diploma que as universidades pararam de funcionar. Porque aí a autoridade não vinha mais daquele que sabia, mas vinha daquele que tinha um diploma. Aí a coisa desandou, né? E é o que acontece hoje. A gente vê aqui nas universidades, os nossos professores, no geral, não são sábios, e os alunos, no geral, não reconhecem neles grandes sábios. No geral, os nossos professores passam metade da aula falando dos seus títulos, para que os alunos fiquem encantados com os seus títulos, né? E cria-se ali um simulacro de educação, de família, que não tem nada a ver, não edifica de jeito nenhum, pelo contrário. Então, a produção de famílias espirituais é a forma que nós temos de vencer a cultura da morte, e isso é atestado pela própria cultura da morte, porque a própria cultura da morte precisa disso, precisa da base formal da família. Embora pregando mentiras, eles ainda precisam disso para conseguir destruir a civilização. Então é essa barca, tá, que é feita a imagem da Santíssima Trindade, da relação de Cristo com a igreja, da própria família naturalmente constituída, que vai permitir que a gente consiga vencer essa maré de adversidades e distrações que estão colocando em risco a própria humanidade, a própria civilização, que vai promover isso tudo que a gente está vendo hoje.